Nesse vídeo aqui a gente vai aprender como percorrer itens dentro de um array utilizando o for. Bom, primeiro para a gente começar a gente precisa entender como é que funciona o array e como é que funciona a estrutura do for aqui no Python. Então, bora lá para a prática para você poder entender. Bom, aqui no VS Code eu vou criar uma lista aqui. Para criar uma lista a gente utiliza uma estrutura de abrir chaves e fechar chaves nesse formato aqui. E aqui dentro do array a gente coloca o nosso agrupamento de itens. Então aqui eu posso agrupar com 2, com 3, com 4, com 5. Esse array aqui seria uma lista de itens numéricos de 1 a 5. A gente consegue também criar array do tipo string, por exemplo, A, B e C. Então eu criei uma lista aqui de string, no caso um único caractere, que vai de A até C. Então um array aqui com 3 itens A, B e C. O array ele tem índices para determinar a ordem de cada item aqui dentro do array. O índice no array começa em 0 e vai até a quantidade de itens que tiver dentro desse array. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 itens, então o índice do A é 0, do B é 1 e do C é 2. Aqui em cima seria 0, 1, 2, 3, 4. Bom, entendendo isso, a gente pode passar para o for. A estrutura é o seguinte: for, o nome que você quer dar seria uma variável aqui que vai existir só dentro do laço, né, dentro do looping for, in, e aí a nossa lista, que no caso ali eu vou pôr A. Perfeito. Se eu colocar aqui um print item e executar o nosso script, você pode perceber aqui que ele percorreu todos os itens da nossa lista, né, do nosso array aqui em cima, e printou cada elemento. 1, 2, 3, 4, 5. Para eu poder visualizar aqui o índice de cada elemento dentro desse array, a gente utilizaria uma segunda variável aqui. Eu coloquei aqui com o nome index, que é um padrão que a gente usa aqui no back-end Python. No geral, o pessoal geralmente utiliza index ou i. Eu prefiro utilizar index. É uma nomenclatura padrão mesmo. Você conseguiria colocar qualquer coisa aqui. Poderia ser X, poderia ser Y, tanto faz. Eu vou usar o index aqui. E aí, basicamente, quando a gente utiliza esse formato aqui, de colocar antes do in duas variáveis, a primeira fica com o valor do índice e o segundo fica com o valor do item. Então, no A aqui, quando eu estiver percorrendo, por exemplo, o primeiro item aqui, o 1, o índice aqui para mim ele vai trazer 0 e o item aqui eu vou ter 1. Vou criar um segundo print aqui, vou colocar para ele printar o index e um segundo print aqui embaixo eu vou colocar para ele printar o item, só que eu só vou colocar aqui um texto para ficar mais fácil da gente visualizar ali no terminal. Então, rodando aqui novamente, deu esse erro aqui, mas por conta de ter esquecido o enumerate aqui, né? A gente coloca aqui, ó, enumerate envolvendo a nossa lista, ele permite a gente conseguir obter esse index, né? Seria um índice do item durante o momento que a gente está percorrendo a nossa lista, né? Então, se eu rodar aqui novamente, ele já vai printar aqui, ó. O primeiro item lá, ó, o 1, o índice dele é 0. O item 2, o índice dele é 1. O item 3, o índice é 2. O item 4, o índice é 3. E o item 5, o índice é 4. Igual eu tinha explicado aqui em cima. Se a gente trocar aqui a nossa lista para a lista B, ele vai pôr aqui que o item A, né, a string A aqui, o índice dela é 0. Do B é 1 e do C é 2. Bom, agora a gente vai ver sobre for range e for em cascata, para você poder pôr for dentro de um outro for. Mas antes eu preciso dar um recado muito importante para você. Durante o seu processo de aprendizado, você tem que passar por 3 etapas: aprender, praticar e ensinar. No momento que você está assistindo essa aula, você está fazendo essa primeira etapa, você está aprendendo. Praticando seria se você pegasse o que a gente tem aqui na aula e fizesse aí no seu computador e executasse também. Além disso, pegar outras coisas e praticar para você poder aprender mais rápido. É com a prática que você vai aprender realmente a programação. Pensando nisso, eu fiz um e-book, eu vou deixar aí na descrição. Você pegando ele e fazendo os exercícios teóricos e exercícios práticos, você vai passar da etapa 1 para a etapa 2. E aí sim você vai realmente aprender de verdade a programar, entendeu? Não basta só você ficar assistindo o vídeo e não fazer a coisa na prática, pegar para poder aprender de verdade. Outra coisa que a gente tem aqui é o for range. Vou voltar aqui para item. Ao invés de a gente percorrer as listas que a gente
gente criou, eu vou escrever aqui range 5, por exemplo. O que isso aqui vai fazer? A gente vai percorrer até o número 5 sem incluir o 5. Ou seja, quando você coloca aqui 5, ele entende que você quer rodar nesse laço aqui 5 vezes. Então, se a gente rodar o nosso script aqui, ó, você vai perceber que ele vai printar 0, 1, 2, 3, 4. Por quê? Ele foi de 0 até 5 sem incluir o número 5. Se a gente colocasse aqui 6 e rodasse o nosso script, ele iria de 0 até 5, perfeito? Quando a gente coloca nesse formato, ele assume esse padrão. Agora, se por exemplo, eu quero que esse laço aqui nosso, ele rode 5 vezes, iniciando pelo 1 e indo até 5. Eu faria 1,6 e aí ele iria do 1 até o 5. Se a gente rodar o nosso script aqui, já pode ver que ele rodou 1, 2, 3, 4, 5. Por último aqui a gente vai ver for em cascata, né? Que seria, por exemplo, um for dentro de um outro for. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou percorrer B e dentro de B eu vou percorrer A. Então aqui, ó, fiz um for percorrendo B e criei agora um segundo for percorrendo A. O que vai acontecer? Ele vai entrar nessa lista B, vai entrar em A, certo? Que seria o nosso primeiro item. Aí ele vai passar por todos os elementos de A e depois ir para o próximo elemento de B. Aí ele chegaria no B, percorreria todos os elementos de A, iria para o elemento C, percorreria todos os elementos de A aqui. Vou printar aqui para você poder entender melhor. Vou usar uma f-string. Vou printar B, 2 pontos, nosso item B, do array B aqui em cima, e A, 2 pontos, o item da nossa lista A. Executando aqui, ó, o que aconteceu? Ele entrou aqui no nosso primeiro item de B, e aí ele passou por todos os itens da nossa lista A. Então aqui, ó, na lista B, ele entrou em A, percorreu todos os elementos da lista A. Quando eu falo ele entrou em A, seria que é o caractere A da nossa lista aqui, né? Eu mudei aqui em cima os itens de B para poder ficar melhor de você entender. Então, o que acontece? Ele entrou aqui no primeiro elemento de B, da nossa lista B, seria o X. Então, ele entrou aqui no X e percorreu todos os elementos de A, para aí sim ir para o próximo elemento da nossa lista B. Então, ele X, 1, 2, 3, 4, 5, depois Y, 1, 2, 3, 4, 5, depois Z, 1, 2, 3, 4, 5, perfeito? Subi aqui o terminal para você poder visualizar melhor, mas é basicamente assim que funciona. O for combinado com operadores condicionais dá para você fazer bastante coisa, né? É bem útil. Se você não sabe utilizar operadores condicionais, eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar aí na descrição para você poder ver.